Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do PET. Meu nome é Caroline Pinheiro de Oliveira e a videoaula de hoje é referente à disciplina de Botânica Geral, BVE 100, e a gente vai discutir um pouco sobre raízes e caules. Bom, no decorrer dessa videoaula eu pretendo falar um pouco sobre uma introdução, fazer uma introdução, sobre esse reino plantae, falar sobre os tipos de raízes, os tipos de caules, fazer um olhar sobre uma cultura em específico para a gente conseguir contextualizar, essa disciplina com o cotidiano do engenheiro agrícola e ambiental e apresentar as referências de estudo que eu escolhi para poder planejar essa videoaula. Para começar, quem é o reino plantae e quais são suas ramificações? O reino plantae é o reino composto pelos vegetais, plantas, e ele tem 4 ramificações, que são as briófitas, angiospermas, pteridófitas e gimnospermas. E o que são essas ramificações? Essas ramificações, elas demarcam um novo ciclo evolutivo, são marcos evolutivos ao longo da história. Então, a gente tinha um ancestral em comum, e de acordo com essa adaptação desse ancestral ao meio, ele foi evoluindo e criando, de acordo com novas demandas, outras ramificações. Mas qual é a importância, dessa ramificação para a gente conseguir compreender a botânica dos tipos de plantas que pertencem a essa ramificação? Justamente devido a esse fato da ramificação ser um marco evolutivo, quando você sabe a que ramificação um certo vegetal de estudo, uma certa planta de estudo pertence, você tem muita noção de algumas características específicas da planta em questão. Por exemplo, as angiospermas, as gimnospermas, as briófitas, elas têm características específicas. E essas características nos ajudam a compreender o estudo da botânica desse vegetal em questão. Agora que a gente já falou, sobre o grupo, teve uma noção aí dessa importância da ramificação para a gente compreender a botânica dos vegetais, das plantas, a gente vai dar uma entrada em falar um pouco sobre raiz. E eu escolhi falar sobre raízes e caules porque lá na frente, na contextualização, vai ficar bem mais fácil da gente conseguir fazer essa correlação, entre o curso e a disciplina. Para começar a falar sobre raízes, eu peguei uma definição na internet. A gente sabe que a raiz é a estrutura encontrada nos vegetais que é responsável, por fazer a fixação vegetal e também por absorver alguns nutrientes do solo. As raízes, elas são um pouco como se fossem a boca da planta, E já de imediato, a gente já tem uma noção aí dessa correlação entre curso e disciplina, porque quando eu falo de produção agrícola, eu também falo de sanidade agrícola. E se eu não compreendo essa estrutura da raiz e não forneço para essa planta um solo adequado para que ela se desenvolva, para que ela se fixe no solo, para que ela consiga absorver o máximo possível de nutriente, eu, como uma pessoa que estou trabalhando, com essa produção agrícola, eu não vou ter o resultado esperado. E talvez seja por uma coisa simples de resolver, como a subsolação ou a adubação do solo. Então, para dar continuidade, a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de raízes. Para começar a falar, existem 3 tipos de raízes, basicamente, As raízes subterrâneas, as raízes aéreas e as raízes aquáticas. Eu vou falar bem especificamente das raízes subterrâneas e das raízes aéreas, porque elas têm uma diversidade, entre si, e posteriormente eu vou falar um pouquinho sobre as raízes aquáticas. Qual é o primeiro ponto que eu quero apresentar aqui para a gente não se perder no decorrer da apresentação? O fato de uma planta possuir uma raiz aérea não significa necessariamente que essa planta não vai possuir uma raiz subterrânea também, Ou parte dessa raiz vai estar de maneira subterrânea. Então, só fazendo uma pontuação aqui para a gente não acabar se perdendo ao longo da apresentação, isso é uma possibilidade. Mas quando a gente fala de raiz subterrânea em si, a gente tem 4 tipos de raízes subterrâneas. A gente tem as raízes axiais, as raízes ramificadas, as raízes fasciculadas e as raízes tuberosas. E quando a gente fala de raiz axial, o que é essa raiz, Como é que a gente pode identificar essa raiz no nosso cotidiano? A raiz axial, ela também pode ser chamada de raiz pivotante.
é uma raiz que ela vai ter uma raiz principal, e aí ela vai ter raízes secundárias, né? E essas raízes secundárias, elas são as raízes mais sensíveis à absorção e fixação de nutrientes no solo. Então, essas raízes são responsáveis por isso, por absorver esses nutrientes, por fixar nutrientes compostos no solo. E aí, essas raízes estão sempre ligadas a uma raiz pivotante, uma raiz central, né? A raiz principal. E a gente pode citar vários exemplos, assim, de cabeça, de tipos de raízes pivotantes, porque é uma raiz que para a gente é até um pouco mais simples, né? De conseguir identificar. Se a gente for dar um exemplo ornamental, tem a árvore, né, do ipê, que é um tipo de árvore que tem raiz pivotante. Tem a planta do café também. E tem o feijão, que também possui raiz pivotante. E quando a gente pensar em raízes pivotantes, se a gente quiser especificar qual grupo necessariamente tem mais tendência a ter esse tipo de raízes, né? As dicotiledôneas. É uma família que ela tem uma probabilidade de desenvolver raízes pivotantes muito forte. E isso é bom para a gente também, porque volta lá naquela questão da ramificação. A ramificação apresenta um grupo grande e a gente vai conseguindo fazer especificações para identificar, né, a probabilidade de desenvolvimento de uma raiz mais em uma família, mais em outra, tudo condiz com essa ramificação, com esse ciclo evolutivo ao longo da história. Outro tipo de raízes, né, a raiz ramificada, é uma diferença da raiz ramificada para axial, né, e para fasciculada. Se a gente for pontuar essa raiz como uma coisa diferente das outras, definir ela de uma maneira diferente, a gente percebe que essa raiz ramificada ela também vai ter, né, essas raízes secundárias, só que a gente não consegue diferenciar, identificar com a mesma facilidade com que a gente identifica na raiz axial uma raiz principal. A gente não consegue fazer essa diferenciação, né, entre as secundárias e a principal. A gente tem uma dificuldade muito grande de fazer isso. E às vezes a gente vai olhar para a raiz e aparenta ter, né, mais de uma raiz principal. Então, essa é a principal diferença da raiz ramificada para a raiz axial. Uma coisa que essa raiz faz e que a raiz fasciculada também vai conseguir apresentar para a gente é que essas raízes elas aumentam a superfície de contato entre a raiz secundária e o solo. Então elas se tornam mais sensíveis a esse solo e elas conseguem fazer mais trocas com esse solo porque elas têm essa maior facilidade, né? Mais raízes secundárias tentando fazer essas interações com o solo. Eu já dei uma introduzida, né, em raiz fasciculada, mas o principal ponto da raiz fasciculada na raiz fasciculada você não consegue olhar que nem na raiz ramificada e ficar em dúvida sobre qual é a raiz principal. Na ramificada tem essa possibilidade. Na fasciculada é impossível conseguir distinguir uma raiz principal das outras. É como se a gente tivesse uma relação uma quantidade, né, uma densidade de raízes muito grande e raízes todas semelhantes, todas raízes secundárias. Então você não consegue definir, distinguir essa raiz principal. E se você ficou curioso sobre como é isso, né, como é que é não conseguir distinguir essa raiz principal e as raízes secundárias, um exemplo fácil aí da gente conseguir visualizar isso é a grama. A grama é assim, muitos capins, né, que a gente usa aí para pasto, para gado, são assim também, a gente não consegue fazer essa diferenciação. E até mesmo outras estruturas, né, conseguem ter isso também, milho, cana, só que no caso do milho e da cana, para conseguir se sustentar, porque são estruturas maiores, houveram também adaptações da própria espécie, né, para essa planta continuar na vertical, de certa forma, continuar se sustentando em pé. Para finalizar os tipos de raízes subterrâneas, eu vou falar um pouquinho sobre a raiz tuberosa. Eu queria que vocês guardassem esse tipo de raiz na cabeça de vocês, porque tem uma discussão interessante, né, entre as raízes tuberosas e um tipo de caule específico. Muitas das vezes a gente classifica uma coisa que é caule como raiz só porque essa coisa está debaixo do solo. Então, é um caso interessante a se pensar. Então,
guardem um pouquinho sobre essa definição de raiz tuberosa, porque lá na frente a gente vai voltar nela. Eu vou mencionar ela novamente. O que é a raiz tuberosa, né? Basicamente, é uma raiz que ela consegue fazer o acúmulo de reserva de nutrientes. E a gente tem muito desse tipo de raiz que a gente utiliza, né, na agricultura. A gente tem a mandioca, que a gente processa, faz a goma, faz polvilho, faz farinha. E é um tipo de raiz tuberosa, né? Se vocês forem olhar direitinho, a mandioca é uma raiz ainda. E ela tem esse acúmulo de amido, esse acúmulo de reserva de nutrientes, de energia. E além da mandioca, a gente pode pontuar várias outras aí, né? A batata doce, não a batata inglesa que a gente utiliza no dia a dia, é outra questão interessante a se pensar. A cenoura também é um tipo de raiz tuberosa, o inhame, a beterraba, e a gente vai observar que as raízes tuberosas, elas não são as únicas da planta, né? Elas acumulam essa reserva energética, esse amido. E é algo que possibilita com que algumas desse tipo de raiz sejam comestíveis, né? Como os exemplos que eu citei. Mas voltando ao fato de que não é única, mesmo quando se tem essas raízes tuberosas, tem-se outras também, raízes secundárias, para que possibilite essa planta de fazer a absorção de nutrientes do solo. Então, essas raízes secundárias, elas absorvem nutrientes do solo, muitas vezes fixam, né, fazem essa troca de nutrientes com o solo e possibilitam aí o desenvolvimento dessa raiz tuberosa, que vai fazer esse acúmulo de amido. Tendo falado aí sobre os tipos de raízes subterrâneas, a gente vai dar continuidade falando um pouquinho sobre os tipos de raízes aéreas. E para começar, eu acho que o nome já diz muito, né, sobre como funciona esse tipo de raiz. A raiz estranguladora, ela é uma raiz que ela, de certa forma, ela abraça a estrutura do hospedeiro, né, e ela é considerada um parasita. Um exemplo dela é a raiz da planta mata-pau, porque justamente por causa desse processo de abraçar o hospedeiro, de sugar muitos nutrientes, ao longo do tempo ela pode ser maléfica, né? Para esse hospedeiro, ela pode chegar a matá-lo. A gente encontra também, eu não sei como é chamado na região de vocês, mas um tipo, né, de raiz assim, uma planta que a gente chama de vassoura de bruxa na minha região, que ela acaba muito com o capim e às vezes com algumas árvores, porque além dela dar essa sufocada, né, ao abraçar a planta, ela também se estende para a estrutura foliar da planta. Então ela acaba inibindo aí o processo de fazer a fotossíntese também, além de estar estrangulando essa planta ao mesmo tempo. O outro tipo de raiz que eu tenho para citar para vocês é a raiz aderente. A gente também chama essa raiz aderente de raiz grampiforme. Ela dá um suporte para essa planta, ela não é um parasita como a raiz estranguladora. Muitas vezes, uma planta que tem raiz aderente, ela consegue aí conviver durante todo o seu ciclo com o hospedeiro, sem necessariamente, né, matar esse hospedeiro. A gente pode também pensar na raiz aderente não só como uma raiz que necessita de um hospedeiro vivo, né, de outro vegetal para se hospedar. Elas também podem se aderir a suportes, e esses suportes podem ser paredes, podem ser objetos inanimados. Um exemplo disso é uma planta que é chamada de trepadeira. É um exemplo clássico aí de raízes aéreas aderentes que ajuda nessa questão de realmente dar um suporte, né? É um suporte, né, para a planta, ela necessita desse suporte. E como eu disse, não necessariamente tem que ser corpos vivos, podem ser objetos inanimados, podem ser muros, calçadas, enfim, ela só necessita mesmo desse suporte para que a sua estrutura consiga se desenvolver, né? Outro tipo de raiz é a raiz suporte. Fica parecendo repetitiva, né? Quando eu acabei de falar sobre a raiz aderente e sobre essa raiz necessitar de um suporte, mas aqui é diferente. A raiz aderente, ela necessita de um suporte para o desenvolvimento aí da planta, né? Da estrutura da planta. E a raiz suporte, ela é um suporte.
E eu peguei a raiz suporte especificamente porque ela é um tipo de raízes que a gente encontra aí nos mangues. E eu achei interessante trazer esse tipo para a gente conseguir dar uma observada, pensar bem, porque é uma raiz que funciona de suporte para os mangues, ela auxilia nisso, né? E ela confere aos mangues aquela estrutura que consegue sobreviver àquelas situações nos manguezais, né? Muita umidade, que conseguem, né, conferir aí essa capacidade de sobreviver, como eu ia dizer, naquela umidade. Também aquele solo pantanoso, né? Enfim, essa raiz possibilita isso. E quando eu estava falando lá sobre o milho, eu falei que o milho, além de ter essas raízes fasciculadas, ele tinha uma característica interessante, porque justamente por causa da estrutura do milho, ele não conseguiria talvez se sustentar no solo com a raiz fasciculada, né? Ela não dava o suporte necessário para a estrutura do milho. E por que que esse milho consegue se manter de pé? Porque além dessa raiz fasciculada, ele tem uma raiz suporte. Então, houve aí uma conciliação, de certa forma, de dois tipos de raízes que conferiram ao milho a capacidade de se manter firme, independente do solo, graças aí a essa raiz suporte. Dando continuidade, a gente tem a raiz tubular. A raiz tubular é uma raiz aérea, que é um exemplo daquele tipo de raiz de que tem uma raiz aérea e tem uma raiz subterrânea. Uma não anula a outra necessariamente. E quando eu penso em raiz tubular, eu acho que para vocês também ver assim, vai tornar mais fácil. Eu imagino árvores muito grandes, porque são raízes muito grandes e são raízes muito bem desenvolvidas, e são raízes que levam muito tempo para se desenvolver. Tem muitos exemplos de raízes tubulares na Amazônia, em árvores centenárias, e, enfim, são raízes grandes, aéreas e que levam muito tempo para se desenvolver e que são requisitadas em árvores de grande porte também, porque elas têm uma estrutura muito extensa. A próxima raiz que a gente vai falar aqui é a raiz sugadora. Esse exemplo de raiz, ele suga nutrientes do hospedeiro e ele pode sugar todos os nutrientes do hospedeiro, ou eles podem sugar esses nutrientes de maneira parcial, né? Toda ou parcial, os nutrientes desse hospedeiro. E o tipo de sugação, né? Se ele vai sugar totalmente ou parcialmente, também vai determinar o ciclo de vida do hospedeiro. Se ele vai conseguir conciliar, né? Se eles vão conseguir conviver junto aí, fazendo trocas, ou se essa raiz sugadora vai acabar findando aí com o nosso hospedeiro. Aí você me pergunta, né? Ah, Caroline, mas essa raiz sugadora, então, ela é parasita ou ela não é? E eu falo para vocês que sim. Se você for observar aí o funcionamento da raiz sugadora, ela é tão parasita quanto a raiz estranguladora, mas o que, que vai acontecer? É mais dizendo respeito à maneira com que essa raiz se projeta no hospedeiro. A raiz sugadora, a raiz estranguladora, ela tem uma maneira muito específica aí de se projetar no hospedeiro, que é dando esse abraço para estrangular, né? E a raiz sugadora não. Muitas vezes ela só está na superfície do hospedeiro aí fazendo essas trocas. A gente pode ir se penetrando de certa forma nesse tronco para retirar a seiva. A gente pode citar alguns exemplos de raízes sugadoras e dois exemplos assim são a erva passarinho e o cipó de chumbo, que conseguem, né, fazer essa questão de certa forma, de aderir à planta também, né, usar um hospedeiro como suporte, mas também usar esse hospedeiro como fonte de energia, sugando muitos dos seus nutrientes aí. Aí, para finalizar, eu coloquei uma observação aqui para aqui dentro a gente só dar uma introduzida nos tipos de raízes, nas raízes aquáticas, mas antes de fazer isso, eu queria mencionar um tipo de raiz que eu não mencionei, mas eu acho que seria bem interessante falar um pouquinho dela aqui. Quando eu fui estudar, né, e peguei a raiz suporte para falar especificamente dos manguezais, tinha outro tipo de raiz que é muito forte nos manguezais, mas que eu optei por acabar não mencionando na videoaula, porque eu queria trazer tipos de raízes mais
comuns para a gente encontrar no dia a dia como engenheiro agrícola e ambiental, né? E essa raiz é a raiz respiratória. Essa raiz ela é muito incidente em regiões onde o solo ele tem um pouco de deficiência de oxigênio. Por isso a questão dos manguezais, né? Porque o mangue é muito úmido e o solo é muito pantanoso, então muitas das vezes essa raiz ela precisa sofrer uma adaptação e se tornar uma raiz respiratória. Ela vai ter uma raiz que vai dar suporte a essa planta, que vai tá ali fazendo essa função de fixação dessa planta no solo, mas ela também vai ter uma raiz que vai ser aérea, que vai estar ali só com a função, né, de absorver oxigênio, de fixar, fazer essa troca gasosa, né, com o ambiente e de trazer oxigênio aí para essa planta. Então, era essa raiz, né, que eu não tinha mencionado, mas que eu queria falar um pouquinho, que são as raízes respiratórias. E por fim, para a gente conseguir finalizar aqui, como eu tinha dito, eu tinha feito uma observação sobre as raízes aquáticas. Por que eu não criei, né, um momento para falar sobre raízes aquáticas? Porque, diferente das raízes aéreas e das raízes subterrâneas, as raízes aquáticas elas não têm essa gama de tipos de raízes, de adaptações ao longo do tempo. Então, basicamente, o que eu queria falar para vocês aqui sobre raízes aquáticas? São raízes que conseguem aí se desenvolver, como o próprio nome diz, em uma superfície que não é solo, em uma superfície que não é uma planta hospedeira, e sim dentro da água. São raízes que conseguem se desenvolver na água e na água fazer essa troca de nutrientes, essa troca de gases e garantir aí a nutrição da nossa planta. Quando a gente fala sobre raízes, antes de mudar para caules, antes de falar sobre os tipos de caules e afins, eu queria mostrar uma imagem que não tem todos os tipos de raízes, mas que vai trazer uma questão muito interessante para a gente. A maioria dos tipos de raízes, eles foram tipos que, na verdade, foram adaptações para o meio. Se a gente for pensar, por exemplo, em raiz subterrânea, a gente vai pensar em dois tipos de raiz, principalmente. Por isso que para pessoas que são leigas, né, que não estudam sobre raízes, sobre solo, sobre botânica, quando se fala de raiz, talvez a pessoa não saiba definir com a palavra, né, que tipo de raiz é. Mas ela sempre vai ter uma imagem na cabeça de uma raiz pivotante ou de uma raiz fasciculada, porque são, assim, os tipos de raízes tradicionais, de certa forma, para o solo, né? E os outros tipos foram adaptações que foram ocorrendo ao longo do tempo, devido à demanda do meio, devido à necessidade da planta, como a própria raiz respiratória e a raiz suporte que eu citei, né? São adaptações que, ao longo da história evolutiva do reino plantário, foram necessárias e foram ocorrendo para cada espécie. Por isso que algumas espécies têm um tipo de raiz, outras espécies têm outro tipo. E isso pode acontecer de diversas formas e por diversos motivos, né? Pode acontecer pelo tipo de solo, por uma deficiência de nutriente, enfim. Eu só queria deixar claro isso de que muitos dos tipos de raízes que a gente conhece hoje foram o quê? Foram adaptações que essas espécies elas precisaram sofrer ao longo do tempo para sobreviver, por assim dizer, né? Para conseguir se adaptar ao novo, ao meio. As adaptações elas ocorrem ao longo do tempo, tá? Na biologia, no próprio sistema, né, humano das plantas, enfim, a gente precisa se adaptar com o meio ao longo do tempo. E foi isso que essas espécies foram fazendo para desenvolver, às vezes, tipos de raízes tão diferentes assim, que a gente consegue identificar. Mas tá, dando continuidade aqui, quando eu falei sobre as raízes tuberosas, eu mencionei que, embora tenha essa raiz que é uma reserva de energia, né, de amido, que muitas vezes é comestível para a gente, essa planta ela também vai ter outra raiz que vai ser responsável por absorver esse amido para levar, né, para a raiz tuberosa. Então aqui a gente consegue ver isso claramente na cenoura, aqui embaixo, e na beterraba. Quando eu falei sobre o sistema de, de raízes pivotantes, eu também falei que a gente conseguia diferenciar claramente essa raiz principal das raízes secundárias.
E quando eu falei sobre o sistema de raiz fasciculado, eu falei que não era possível. E se vocês forem olhar aqui, não tem como você olhar para esse desenho e falar assim, poxa, eu acho que a principal é essa. Não, porque são estruturas muito similares e que todas vão estar desenvolvendo a mesma função, não é secundárias puxando para algum lugar. É todas as raízes com a mesma função de suporte e absorção de nutrientes. Voltando aqui para o caso da cenoura e da beterraba. Aí você falou assim, Caroline, mas você virou para mim agora e falou que a cenoura e que a beterraba são exemplos de raízes tuberosas e agora você me coloca uma imagem definindo-as, né, como sistemas pivotantes. Realmente, o sistema das raízes na cenoura, na beterraba, é um tipo de sistema pivotante. Só que o que vai acontecer? Embora seja pivotante, a gente tem uma principal e tem essas secundárias que vão estar absorvendo ali nutrientes, fazendo trocas com o solo. Essa principal ela vai acabar se desenvolvendo como um acúmulo de amido. E aí, consequentemente, a gente vai ter um sistema pivotante que tem uma raiz principal, que tem as raízes secundárias que fazem essa absorção de nutrientes, mas não deixa de ser uma raiz também tuberosa, porque ela se desenvolveu é, com esse acúmulo de amido, né? Ela se tornou um tubérculo. E aí a gente vai dar continuidade aqui, mostrando outros tipos de raízes também. Eu queria mostrar para vocês alguns tipos de raízes e eu vou mostrar o bulbo aqui. Eu não vou falar muito sobre o bulbo porque a gente vai discutir ele lá na frente de caule, porque a gente olha algumas coisas, por exemplo, como cenoura não, gente, cenoura a gente já mencionou aqui que é tubérculo, mas a gente olha alguns exemplos assim como cebola, como alho, e a gente fica pensando, tá debaixo do solo, eu vou tirar a raiz que é a cebola, a raiz que é o alho, e não é. O bulbo, no caso do alho, por exemplo, ele tem uma raiz embaixo. E às vezes essa raiz do bulbo embaixo é uma raiz fasciculada, mas o bulbo em si não é uma raiz, e é importante a gente saber disso. Outro exemplo que eu coloquei aqui foi o rizoma, algumas raízes tuberosas aqui também, e a da cenoura aqui mostrando melhor por que essa cenoura ela é um tubérculo, mas ela também é pivotante. E aqui eu coloquei uma imagem de uma planta com uma raiz aérea também para a gente ter essa noção de como de como isso acontece na prática. E uma imagem também de uma raiz aderente, para a gente conseguir fazer essa observação assim de como seria na prática. Tendo terminado os tipos de raízes, eu acho que eu dei uma sintetizada assim sobre o que eu queria falar e passei o que eu precisava. A gente vai falar sobre os tipos de caule. Eu queria deixar claro para vocês que eu não estou falando tudo sobre os tipos de raízes, é um assunto muito complexo e detalhado para a gente falar em uma aula, é pouco tempo, mas eu estou fazendo essa pincelada geral para a gente compreender a contextualização lá na frente. Então, é válido vocês verem essa aula e procurarem mais conteúdo também, conhecimento nunca é demais, mas é só para deixar claro de que sim, eu não estou falando tudo sobre as raízes, sobre o funcionamento, eu só estou querendo que a gente compreenda que existem diversos tipos de raízes, que o tipo de raiz ele vai dizer muito sobre a planta que a gente está estudando, né, sobre a família, e que muitas vezes, quando a gente vai trabalhar com produção agrícola, o tipo de raiz também vai influenciar muito no tratamento que eu vou ter para essa planta, para aquele solo, para a colheita dessa planta, né? Por isso que eu quis dar essa pincelada aqui para gente. Mas dando continuidade, agora a gente vai falar sobre o caule. E eu trouxe também uma definição da internet para a gente conseguir ter uma dimensão, assim, um direcionamento sobre o que é o caule. E o caule é uma parte da planta que ele tem principalmente a função de condução de substâncias e de sustentação dessas substâncias. Aí você vira para mim e fala assim, Caroline, mas você me falou da raiz suporte que sustenta. Você me falou que a raiz ela absorve nutrientes e ocorre realmente. São adaptações das raízes que possibilitam esse tipo de funcionalidade, mas o que vai acontecer falando de maneira
bruta e superficial aqui. Em uma planta, a raiz ela vai estar ali fixando essa planta no solo e absorvendo nutrientes. Esses nutrientes eles vão para algum lugar e eles vão acabar indo para o caule. E o caule ele vai conseguir fazer essa condução dessas substâncias no entorno da planta, levando para folhas, para partes reprodutivas, enfim. Ele vai ser, se a gente for dar um exemplo bobo, assim, para poder compreender, ele vai ser um elevador, que ele vai estar levando ali esses nutrientes para todos os lugares dessa planta, né? Redistribuindo esses nutrientes que foram adquiridos. E aí a gente vai ter basicamente 6 tipos de caules. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o caule, que são os troncos. A gente volta naquela questão da raiz pivotante, né? Que eu falei que muita gente que não estuda sobre raízes, sobre botânica, já tem uma noção do que é a raiz pivotante, porque é uma raiz mais comum. O tronco também é assim. Quando a gente estava no primário, que a gente desenhava uma árvore, a primeira coisa que a gente desenhava era o tronco. Muitas vezes de maneira até errada, assim, com relação à espécie. Mas o tronco, ele é um tipo de caule mais comumente encontrado. Ele é encontrado em árvores, né, de um porte maior, muitas vezes. Então, só para finalizar sobre os troncos aqui, é um caule ereto, aéreo, ele vai ser um caule robusto e ele vai ter a presença das chamadas ramificações, que às vezes são os galhos desse caule, né? Essas ramificações que possibilitam aí uma maior parte aérea e foliar desse caule por causa dessa abertura, de certa forma, do tronco. Dando continuidade, a gente vai falar um pouquinho sobre os rizomas. Eu tinha mencionado numa imagem lá atrás, do lado do tubérculo tinha um rizoma e eu trouxe aqui e a gente vai falar um pouquinho sobre ele. O rizoma é um tipo de caule que ele é subterrâneo, ele não é aéreo, ele é subterrâneo. Ele é delicado e horizontal. Quando eu falo delicado, eu quero falar no sentido de que muitas vezes esse caule é herbáceo, né? Ele é mais sensível. E ele é um caule que ele funciona como caule e também ele tem ali algumas das funções das raízes, o que é interessante para a gente. Temos também, é um tipo que pode crescer paralelamente ao solo também. Ele vai gerar, né? Ele cresce paralelamente ao solo e ele vai gerar, ele vai produzir gemas de espaço em espaço, intercaladas. E o que podem acontecer com essas gemas? Essas gemas, elas podem gerar duas coisas. Elas podem gerar 3 coisas, na verdade. Novas raízes, novas folhas e também elas podem originar novas plantas. O próximo tipo de caule que a gente vai falar são os tubérculos. É um tipo de caule modificado que consegue fazer essa reserva de energia também, assim como as raízes que a gente tinha mencionado lá atrás. Sobre os tubérculos, eu acho que vai se tornar mais visível no próximo slide, porque eu tenho uma imagem, né, para mostrar para vocês. E aí vai ficar mais fácil de conseguir diferenciar, né, esses tubérculos dos rizomas e também diferenciar esses tubérculos das raízes tuberosas, né, que a gente tinha mencionado lá atrás. Mas dando continuidade, outro tipo de caule que a gente tem são as gavinhas, que são ramos modificados e servem para fixação também dessas plantas, né? Servem para fixação e, de certa forma, desenvolvimento estrutural dessas plantas. E a gente pode citar alguns exemplos dessas gavinhas que são as trepadeiras, são gavinhas também, assim como são grampiformes, e o maracujazeiro também. É um tipo de caule gavinho. E para tentar tornar mais visível assim essas gavinhas, se vocês observarem no maracujazeiro, ele tem uma estrutura que parece um cacho de cabelo, né? Que é uma estrutura bem enroladinha assim. Aquilo é uma característica bem firmemente presente nas gavinhas. O último exemplo de caule são os bulbos. A gente tem 2 exemplos aqui já citados, né? Que é a cebola e o alho.
e que é uma coisa que gera um pouco de confusão para a gente, porque antes da disciplina eu assumo em dizer de que eu achava que a cebola era raiz, que nem a mandioca, que nem a cenoura. Eu achava que a cebola, que o alho eram raízes e não caules. E é muito interessante conseguir perceber a diferença agora, né? O que que são os bulbos? Os bulbos, eles são caules e, de certa forma, uma estrutura foliar também que foram modificados e que, às vezes, aparentam ser algo que não são. No caso, eles parecem-se muito com raízes e são caules. Dando continuidade aqui, eu trouxe uma imagem que eu acho que é bem explicativa, assim, para a gente conseguir compreender, né, alguns tipos de caules que eu apresentei aqui. O primeiro exemplo aqui é de um tronco, a gente vê que é uma árvore mesmo, ele é ereto, ele é grosso, ele tem uma base e ele vai se ramificar, né? Se dividir em galhos. O segundo exemplo aqui é um caule que é chamado de espique e ele é cilíndrico, ele não possui ramos e possui um conjunto de folhas na zona superior. Um exemplo dele, que eu não tinha mencionado no slide anterior, é o coqueiro, por exemplo. É um exemplo desse tipo de caule. A gente tem o colmo, que ele vai ser cilíndrico, ele é geralmente oco, com nós maciços separados por entrenós. E um exemplo dele é o bambu, por exemplo. E aí a gente consegue perceber algumas coisas. Quando eu fui falar sobre raízes, eu deixei bem claro, né? Raízes aéreas separadas de raízes subterrâneas, de raízes aquáticas, e aqui eu falei um geral sobre caules. Mas a gente também consegue fazer essa diferenciação, né? Que existem alguns tipos de caules que são aéreos, e aqui estão 3 exemplos, e alguns tipos de caules que são subterrâneos, que são esses 3 exemplos aqui. Dos caules subterrâneos, nós temos o tubérculo, que vai fazer essa questão de ser uma reserva de energia, normalmente sem raízes, ele é volumoso, ele tem essas substâncias de reserva. A gente tem o bulbo, que é volumoso, que tem folhas escamosas que vão ser sobrepostas aí e com uma raiz na zona inferior, que se vocês observarem ela tá aqui. E a gente tem o rizoma, que ele vai ter uma forma alongada, ele vai crescer na horizontal e ele possui também essas substâncias de reserva. Eu espero que vocês tenham compreendido bem aí essa questão dos tipos de caule e dos tipos de raízes, porque agora a gente vai para o ponto chave assim dessa aula, que vai ser um olhar sobre uma cultura. Eu escolhi a cultura do algodão e eu trouxe 3 imagens aqui que vão já dar um dimensionamento para a gente, assim, da importância de conhecer a cultura, a família da cultura para se trabalhar com ela. Por quê? Porque quando você fala de produção agrícola, de certa forma você também fala sobre necessidades da planta, você fala sobre mecanização, e muitas vezes essa mecanização, esse solo, essas necessidades, elas condizem e elas têm que ser adaptadas para a produção dessa cultura escolhida, né? Aí eu coloquei uma imagem aqui do plantio do algodão, uma imagem de uma aplicação aqui na cultura do algodão, todas duas do meu estágio, e uma imagem do algodão pronto para colheita, para a gente ter uma noçãozinha aí. Aí tá. Sobre o algodão, aqui é aquela imagem, né, sobre a aplicação de insumos agrícolas mais aproximada para a gente. Sobre o algodão, eu coloquei 4 coisas aqui que eu acho importante a gente conhecer. A primeira é a família, que ele é da Malvácea, e o gênero, Gossypium, né, o gênero, a classe Dicotyledônia, e ele é uma planta que pode ser considerada herbácea e arbórea. Mas falando um pouco sobre as características aí da família e da classe. Algumas coisas que eu queria pontuar sobre essa família é que essa família ela é formada por plantas herbáceas, por subarbustos, árvores e enfim. E sobre as folhas é que a maioria das plantas dessa família elas vão ter folhas alternas, espiraladas, simples, compostas, e são características que a gente consegue, né, visualizar na cultura do algodão.
Quanto à flor, e foi interessante porque na aula eu descobri uma flor que eu não fazia, uma planta que eu não fazia ideia que era da mesma família que é o algodoeiro. A gente acaba, de acordo com a funcionalidade de uma planta, a gente acaba distanciando muito uma planta da outra. Por exemplo, o hibisco é da mesma família que o algodoeiro. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, porque a gente acaba olhando para o algodão por uma função tão distinta que a gente não consegue ver essas similaridades, né? E na aula, quando o professor mencionou a questão da flor do hibisco e que eu observei as características da flor do algodoeiro, é muito similar, né? Porque pertence à mesma família e acaba que, mesmo sendo de espécies diferentes, por pertencer a uma mesma família, esse tipo de característica ela permanece. E as flores dessas famílias, elas podem ser solitárias, e aí o tamanho vai depender aí da espécie, podem ser unidas, formando uma inflorescência, mas o que eu queria dizer quanto a essa semelhança, né, do hibisco para o algodão? Essa semelhança está relacionada ao fato delas serem ligadas na base, as pétalas serem unidas, e era algo que eu não tinha observado no hibisco, e sim só no algodão. Quanto ao tipo de fruto, eles podem ser classificados, né, na família Malvaceae em 5 tipos, que vai ser a baga, a drupa, a cápsula, o esquizocarpo e a sâmara. E quando a gente pensa no algodão, o algodão é o fruto do algodoeiro. E a gente, de maneira prática, a gente chama ele no cotidiano, no campo, né, de 2 nomes específicos. Quando o algodão, a fibra, ela não está pronta ainda, a gente chama de maçã, que é aquela, de certa forma, aquele fruto verde, né, é, rígido, que está verde ainda e a gente chama de maçã. E após o amadurecimento desse fruto, quando esse fruto se abre e aquela pluma, né, essa fibra esponjosa, ela é exposta, a gente chama de capulho. É só uma curiosidade prática aí, para vocês terem noção de como a gente chama no cotidiano, no campo. Aí tá. Agora que eu dei uma introduzida, né, sobre essas questões de tipo de raiz, de tipo de caule, do algodoeiro, eu queria falar um pouquinho mais especificamente do caule e da raiz para a gente conseguir terminar essa aula. Eu dei uma pincelada geral, né? Utilizando aí essas definições da família, do gênero, da classe, mas agora a gente vai olhar mais a fundo. Quando a gente fala do caule do algodoeiro, o caule ele vai possuir uma haste principal e ramos vegetativos e reprodutivos. A gente pode chamar esse caule de... E qual caule a gente percebe nessas características? É o caule que a gente chama de tronco, que ele consegue fazer essa ramificação, né, para esses ramos vegetativos, reprodutivos, possui uma haste principal, essa haste principal rígida e ereta, duas coisas que acontecem no algodoeiro, e enfim, então a gente já tem uma noção de qual tipo de caule a gente está falando. E por último, a raiz é do tipo pivotante e pode atingir 2 metros de profundidade. Aí agora que a gente já falou bastante sobre o algodão, só para finalizar, por que novamente que eu pensei em trazer isso? Porque eu pensei em falar sobre raiz e caule e apresentar uma cultura. Quando a gente está falando sobre o campo, quando a gente está falando sobre o campo, existem muitas operações agrícolas assim que são comumente encontradas, efetuadas, e enfim. Por isso eu queria mencionar duas aqui que são voltadas para a cultura do algodão, que eu acho que necessitam muito dessa questão do conhecimento sobre a cultura, sobre a botânica da cultura. A primeira é a subsolagem, e a subsolagem se vocês não sabem, é uma operação agrícola que ela visa o revolvimento do solo para diminuir a compactação, para buscar nutrientes que talvez por lixiviação, por tempo, por uso daquele solo, foram sendo levadas por uma camada mais interna do solo e não estão acessíveis para as raízes das plantas, e enfim. Esse é o pretexto, né, o conceito de se subsolar um solo.
Mas por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque a partir do momento que você sabe que a raiz do algodoeiro é pivotante e a partir do momento que você sabe até que profundidade ela pode atingir, você tem uma noção de conseguir dimensionar essa subsolagem. A raiz do algodoeiro ela pode atingir 2 metros, mas a gente sabe que a absorção de nutrientes ela fica na maior parte do tempo por uma camada mais superficial, que vai ser de 40 centímetros. Então, eu posso dimensionar a minha subsolagem, o meu subsolador, para atingir só essa área que eu vou utilizar mais, porque não tem necessidade de eu ir além, né? De fazer uma operação mais intensiva se eu consigo atingir o resultado esperado nos 45, 40 centímetros da superfície do solo. Então, por isso eu quis mencionar essa questão da raiz, do tipo de raiz, de até onde ela pode ir, para a gente poder pensar nessa subsolagem. Agora, falando sobre o caule e o fato do caule ser uma haste principal e ter esses ramos reprodutivos, eu não sei se vocês já chegaram assim a ver uma plantação de algodão, né? Eu não sei se alguém já chegou a ver, mas é interessante até pesquisar para entender sobre o que acontece com o algodoeiro. O algodoeiro ele tem um ciclo que chega de 120 dias, vai depender muito, é, vai depender da variedade do algodão que você está plantando, a extensão desse ciclo, mas ele chega de 120 até 180 dias. E aí, quando a gente pensa no caule, o que é o algodoeiro, né? O algodoeiro, de certa forma, ele é uma árvore. Ele é uma árvore, a gente já falou sobre o tronco. E então, como é que seria feita essa colheita, né? Devido ao próprio tipo de planta, né, que é o algodoeiro, devido a esse caule, existem duas operações que são interessantes para a gente compreender esse caule, que são as aplicações de reguladores de crescimento e a própria colheita do algodão. O que acontece? O algodoeiro, ele foi feito para o algodão. A ideia de uma planta, o que é? É crescer, se desenvolver e quando chegar na fase final da sua vida, né, proliferar. O que acontece com o algodão é basicamente isso. Se você não aplica um regulador de crescimento, esse algodão ele vai ficar crescendo, 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 desenvolvendo a parte vegetativa dele e não dando muita atenção para a sua parte reprodutiva. Então, o que é feito, né, durante o ciclo do algodão? São feitas as aplicações de reguladores de crescimento e essa aplicação ela aplica um hormônio nessa planta que ele vai dar uma segurada nesse crescimento e com isso desenvolver um pouco esses ramos reprodutivos do algodão e isso possibilita essa regulagem no crescimento, possibilita a colheita depois, porque se o algodoeiro ele continuasse crescendo, 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 com o caule do tipo que ele tem, seria muito difícil a colheita. Por isso que inicialmente, quando começou-se a produção de algodão, a maior parte da colheita era manual. A gente tinha muita dificuldade de fazer essa colheita mecanizada por causa do porte, né, do porte dessa planta. Então, é feita a aplicação de reguladores de crescimento. E por que eu estou falando isso? Porque é uma operação que precede a colheita, que a gente tem que compreender se a gente trabalha com mecanização agrícola e que diz muito sobre essa questão de adaptar a nossa mecanização ao nosso tipo de planta. Então, a gente tem que conhecer o que a gente está plantando para a gente saber o que a gente precisa fazer lá na frente para cuidar dessa cultura, né? O que a gente precisa fazer lá na frente nos tratos culturais dessa cultura. Então, por causa dessa aplicação de reguladores, né, por causa desse tratamento que a gente tem com a algodoeira, a gente possibilita a colheita lá na frente. E essa colheita também é mecanizada. E por isso essa necessidade, né, da gente entender o algodoeiro para poder se trabalhar com ele. Era basicamente isso que eu queria falar para vocês hoje. Eu tentei resumir bastante aí, dar uma pincelada no algodoeiro. E enfim, aqui estão as referências que eu utilizei. Aqui, muitas coisas sobre o algodoeiro eu acabei puxando do meu estágio, né, que eu fiz. E algumas coisas também eu peguei da aula, da disciplina, eu não peguei tudo dessas referências aí. E eu queria agradecer. Muito obrigada pela atenção. Eu espero que essa aula ajude vocês e a gente se vê no semestre que vem.